Estamos iniciando mais um DomusCast. Para nós é um privilégio estarmos com nossos convidados aqui, falar contigo, síndico profissional, arquiteto, pessoas da construção civil, profissionais liberais de uma forma geral. Nosso objetivo é levar conteúdo para você. E hoje vai ser mais um DomusCast e mais uma porção de conteúdo interessante aí para nós conversarmos. Antes de começar, quero falar dos nossos apoiadores e patrocinadores, a BB Garantidora, a B Brasil Higiene Profissional, a Divinize Imóveis Planejados, ESA Motobombas, Sicredi, Renata conosco aqui, Sinc Administradora de Condomínios, o Grupo Torre Portaria e Limpeza, a Porta e Portaria Remota, a ESWork, o Rolf Culin Rooftop, onde nós fazemos nossos eventos, a Casa Calante, Cirlei Veiga, Ateliê Gourmet, que é essa comidinha que está aqui conosco. Nós vamos falar um pouquinho sobre essa pergunta que eu vou deixar já aqui no ar. Vizinho bom é vizinho quieto? Nosso tema é conflitos de convivência, barulho, animais, uso indivíduo de áreas comuns e como o síndico resolve ou até como ele sobrevive a tanto conflitos, né, que acontecem dentro do condomínio. E que vem a nossa vinheta. Estamos iniciando então o DomusCast. Vou apresentar cada um dos nossos convidados. Elaine está conosco aqui, ela é síndica profissional. É uma profissional com mais de 2 décadas de experiência no setor financeiro e uma trajetória marcada pela busca de crescimento coletivo e gestão eficiente de recursos. Atua como síndica profissional, inspirando pela postura ética, pela liderança colaborativa e pela capacidade de promover inovação na administração condominial. Defende que o sucesso está nas relações baseadas em confiança, comunicação e propósito compartilhado. É isso, Elaine? É isso. Boa tarde. Obrigada pela oportunidade, Dr. Gustavo, Renata, Marcelo. Ser síndica profissional é um desafio diário. E a gente junta a nossa experiência do que a gente traz de mercado e agora estou atuando como gestora de condomínios. Graças ao curso da Domus que fiz, me especializei e estou amando essa área. Que legal. Perfeito. Que legal que tu comentou do curso. Não está combinado, gente, não está combinado. Mas o Dr. Gustavo foi um dos palestrantes e professores. A Renata é uma das apoiadoras, a maior apoiadora. O Sicredi é a que mais colaborou para que esse curso acontecesse. E a Domus, na minha pessoa, a gente juntou tudo isso para que isso acontecesse, né? Temos o Dr. Gustavo Camacho, advogado condominial, um dos mais respeitados advogados aqui condominiais de Santa Catarina e do Brasil, de uma forma geral. Renata Silvano, ela botou idade, botou que era casada, solteira, aqui, eu não vou ler tudo isso aqui. Faz tempo essa ficha, hein? Até porque a idade está errada. Eu sei que a idade está menos, né? Eu sei que tu é mais velha. Gerente no segmento condominial Sicredi, desde 2019, ela está lá no Sicredi, é assessora do segmento e gerencia condomínios, cuida da centralização dos condomínios. São mais de 1.800 condomínios na carteira. Ela faz a prospecção e manutenção da base. Então, esses são nossos convidados. Nós vamos ter aí aproximadamente uns 30 minutos de conversa. E nós vamos falar um pouco sobre vizinho bom é vizinho quieto. Um gancho aqui para Elaine já começar a nossa conversa. Todo condomínio tem um vizinho barulhento, amante dos pets, e um síndico tentando equilibrar tudo isso, porque nem todos aceitam o barulho, nem todos aceitam o pet e assim por diante. A convivência é uma arte e um desafio jurídico. O que tu pode já nos trazer para a gente começar a nossa conversa, Elaine? Então, Marcelo, e presentes aqui com a gente na live, essa é uma provocação muito interessante, porque realmente a intensidade do barulho, ela é incômoda até que ponto, né? E o quanto eu também estou disponível para aceitar isso como tolerante ou não. E, na verdade, quando a gente fala de vizinho bom é vizinho quieto, depende de onde, como, quando, né? Qual a intensidade. O que é bom, na verdade, é aquele vizinho respeitoso.
É aquele que entende que quando ele vive em comunidade, quando ele está num ambiente coletivo, seja este um condomínio vertical, ou horizontal, ou comercial, entre N disposições de tipos de condomínio, quando eu me disponho a morar num ambiente coletivo, eu tenho que entender que tem regras. Então, esse barulho, por vezes, a exemplo do que tu colocou, pet, tem regras. Crianças, está super assim sendo questionado, inclusive agora as leis atualizadas, sendo colocadas no Estatuto da Criança e do Adolescente, sobre não poder deixá-los sozinhos. Criança vai brincar, cachorro vai latir, gato vai miar, mas a responsabilidade neste caso, ela não pode ser do síndico, ela é do seu tutor, ela é do seu responsável. Então esse ruído, que intensidade que é? São crianças brincando, são crianças rindo, são bichinhos interagindo entre eles, que é normal, aquela coisa deles estarem entre eles, né? Mas existem outros tipos de ruídos que chamam bastante atenção. Eventualmente, eu sou síndica profissional e moradora num dos condomínios, o maior inclusive, onde a gente tem crianças com necessidades especiais. Então, a gente sabe o quanto são amparados as crianças com as suas particularidades. E lá, graças a Deus, assim, ó, desse tipo de ruído e barulho, nunca ninguém me chamou. Pelo contrário, são extremamente solidários à causa. Porque é um desafio do pai e da mãe ou de quem cuida dessas crianças, cuidar com isso, eu sei o quanto eles se esforçam. Então, esse tipo de ruído nunca foi problema. O que incomoda? O toque-toque do salto, a bolinha do pet quicando, as crianças brincando, interagindo. Então, esse tipo de ruído sempre tem. Síndica, o barulho A, o barulho B. A gente tem uma régua de convivência, né, de condutas dentro dos nossos condomínios, onde existiam etapas a serem seguidas para que, eventualmente, não havendo entre o A e o B um ponto comum de entendimento, aí a gente recorre à assessoria jurídica, né, doutor Camacho? É só uma provocação o tema, porque nem sempre o condômino, o vizinho quieto é a melhor solução, né? Dependendo da forma que ele se pronuncia, isso pode ajudar o condomínio como um todo, né? Sim. É tão somente uma provocação para a gente porque debater, ele pode saber, às vezes, de algumas informações dos seus vizinhos, né? Sim. Cima, lado, enfim. E esse ser quieto pode prejudicar, porque ele acaba não contribuindo, muitas vezes, para a gestão do síndico. Sim, são assim, algumas premissas que eu até quero colocar aqui. Primeira premissa, as edificações hoje, elas têm uma norma de desempenho, que é a 15575, e tem o desempenho acústico. As unidades autônomas precisam respeitar as normas de desempenho acústico. O problema é edificações um pouco mais antigas que não se adequam a isso. E aí o toque-toque incomoda. A gente tem um caso aí bem engraçado que aconteceu alguns anos atrás, que era um cidadão que ele era militar. Todo dia às 5 da manhã ele levantava e se barbeava e batia a gilete na cerâmica da pia e fazia tuque. Só que o banheiro ele era colado no quarto. E aí o que acontecia? Incomodava o vizinho e se instaurou um conflito em virtude desse tipo de situação. Então, as edificações precisam estar adequadas à norma técnica de desempenho, que é a 15575. Também nós temos que nos atentar para o fato de que as edificações foram projetadas para que pessoas residissem e tivessem sua vida normal. Então, é normal que as pessoas produzam ruído. E o que é normal que as pessoas vivendo produzam ruído, que criança brinque, seja criança. O que não pode acontecer é o uso anormal da propriedade. E aí, na questão do uso anormal da propriedade, sim, a administração do condomínio deve intervir quando o vizinho não é quieto. E ele faz a sua função, ele registra a ocorrência, porque a gente tem diversas situações onde querem que o síndico tenha uma bola de cristal. Tá tendo ruído aqui no meu corredor. Tá, mas qual é a unidade? Eu não quero me envolver. Mas tá incomodando. Não, você tem que fazer uma coisa, síndico. Não, eu preciso que você formalize a reclamação. Caso contrário, não existe condições técnicas de aplicar advertências e penalidades. Sobretudo, se a multa não for paga. Se a multa não for paga, o que vai acontecer? O condomínio vai ter que ingressar com uma ação judicial. E a ação judicial pressupõe a prova. Se eu entro com uma ação, eu tenho que produzir a prova inicial. É artigo 373, inciso 1 do Código de Processo Civil. Se eu não tenho a comprovação, o processo fatalmente vai ser julgado improcedente e o condomínio vai tomar sucumbência, porque vai ter que produzir a prova, vai ter que chamar o vizinho que reclamou. Primeiro, o registro da ocorrência lá na petição inicial vai ter que estar documentado. Posteriormente, vai ter que chamar o vizinho. Olha, o Gustavo lá
fez muito barulho mesmo? Sim, fez barulho, eu lembro do dia que aconteceu. Vai ter que acontecer isso no processo. E se ele não está disposto, então o vizinho que não fala é um problema. E aí, o outro fato que eu quero colocar na mesa aqui para a gente poder conversar é que, mas a lei do silêncio proíbe ruído. Não tem lei do silêncio. Não existe lei do silêncio. O que existe é Código Municipal de Posturas. E esse Código Municipal de Posturas varia de município para município. E o número de decibéis permitido também varia de acordo com a região em que a edificação se encontra. Portanto, se o condomínio não tem regulamento interno ou o regulamento interno não define os horários de produção de ruído, é muito subjetivo. Eu tenho lá o Código Municipal de Posturas, aqui em Joinville é o artigo 121 que define o volume máximo de decibéis. Então, em regiões onde eu tenho hospitais, de noite, eu me refiro a 19 horas em diante, é 45 decibéis, durante o dia 50. E em regiões residenciais, 55 durante o dia e 50 durante a noite. Regiões industriais, 60 durante o dia e 55 durante a noite. Depende. E aí, se não tem no regulamento interno uma norma objetiva para que o síndico siga, ele vai ter que andar com decibelímetro. Calibrado pelo Inmetro, para poder metrificar de onde veio o ruído e aplicar a penalidade de maneira fundamentada, porque senão depois vai ser julgado improcedente uma demanda dessa natureza, porque não tinha parâmetros para a produção de ruídos. Mas qual horário foi? Foi às 5 horas da tarde? Pode produzir ruídos? Não pode produzir ruídos? Tem condomínios em que não se pode, durante o período do meio-dia, que o pessoal gosta de descansar, então não pode ter obra, não pode ter mudança, porque não é permitido pelo regulamento interno. Não é porque o síndico quer, o síndico não quer. É cultural também, É cultural. Tem muita gente que faz valer desse direito. E boa colocação, doutor Gustavo, se me permite, que bem na hora que a pessoa está acostumada ou vem para casa para almoçar, tem gente que fica incomodada e afetada emocionalmente com um barulho maior, no caso de obras, por exemplo. Então, essa fase de... os horários a gente tem bem regulamentados. Eu sempre procuro ver o que o Estatuto e a Convenção de cada condomínio preza. E muitas das vezes também aprendendo no curso que tive sobre a atualização, né, doutor? Porque tem muita coisa de antigamente, o nosso caso, do nosso condomínio, os dois que eu tenho, um tem quase 30 anos. Ano que vem vai fazer 30 anos. Não tem nada dessas regulamentações de acústicas. É extremamente sensível. E é tão engraçado que um dia, quase 10 horas da noite, a gente ouvindo de novo tuk-tuk, pareciam batidas, e aí veio na minha porta uma pessoa para escutar, e eu também, como síndica, fui abrir a porta bem na hora de sair, e a pessoa pegou ela com o ouvido na porta, e ela... Eu achei que era você, falei, e a minha conselheira? Falei, capaz, tu acha que eu vou estar infringindo o código aqui? E ficamos atentos ao ouvido, né, ao barulho. E fui olhando desse pé, de pé, descalça, de meia, que a gente tem que fazer de tudo, né? Síndico tem que ser um especialista. E fui olhando que luzes estavam acesas para interfonar, que é um dos primeiros regramentos da nossa régua de boa conduta, falar com a pessoa. As pessoas não querem conversar. Elas querem que a gente resolva por WhatsApp. Elas querem que a gente resolva no imediato. Eram quase 10 horas da noite. Observando e vendo as luzes acesas, eu comecei a tocar. Não era o meu vizinho do lado, não era eu. Eram poucas unidades, comecei pela primeira, do térreo. São 4 andares, não tem elevador. E a acústica lá é extremamente horrível mesmo. A pessoa estava fazendo batidas para comer caranguejo. É sério, eu já contei isso nas assembleias, a acústica lá é muito ruim, e a pessoa pediu desculpas. Eu falei, pois é, e eu não tenho como saber que você está comendo um tipo de crustáceo que tem que bater com martelo. E as pessoas incomodadas com o alimento que eles estavam Sem comendo. maldade alguma, né? A pessoa está vivendo, né? Vivendo. Só vivendo. Tentando, né? O que não pode acontecer é o uso anormal. Por exemplo, numa edificação, eu posso produzir ruídos das 7 da manhã até as 22 horas. Tudo certo. Então, quer dizer, eu posso trazer uma banda para ensaiar às 3 horas da tarde, lá no meu apartamento, e tocar um rock and roll forte lá? Não, isso é o uso anormal da propriedade. Mas está no horário de produção de ruídos? Sim, mas é um uso anormal. Os decibéis também. É uso anormal. Aí ultrapassa o limite de decibéis também, mas é um uso anormal. Da mesma forma, o que é um uso normal? Eu posso, numa edificação residencial, fazer obras durante o período diurno, de acordo com o regulamento interno, que vai das 8 da manhã até às 19 horas, por exemplo. Já numa edificação não residencial, de
escritórios. Outro É horário, o inverso. qualquer turno, É exatamente. o inverso. Então veja como o regulamento interno ele é importante para poder modular a tipologia de cada edificação. O que é um uso anormal numa edificação residencial se torna um uso normal numa edificação não residencial, porque não vai ter pessoas habitando naquele momento, não vai ter pessoas trabalhando naquele momento numa edificação não residencial. Em um condomínio que eu entreguei, que eu recebi há pouco tempo, que é comercial, o doutor conhece, todos conhecem esse condomínio, lá até mês passado podia ruído todos os dias, do meio-dia a 1h. Completamente contrário a qualquer... Porque é comercial, é o horário que o pessoal... Eu combinei com os moradores, com os inquilinos. Ó, de meio-dia a 1h, para quem tem obra, essa é a hora para fazer um furo, fazer um negócio. E é completamente ao contrário do que seria um residencial, né? Ô, doutor Camacho, tem um aplicativo de medir os decibéis, né? Sim. Tem validade aquele negócio? Ele é interessante para a produção de provas. Tem alguns. O mais conhecido é o Smart Noise, que você consegue Sim. baixar no aplicativo na Play Store. E aí, o que é legal dele? Ele mede ali os decibéis, né? Lógico que não é calibrado, mas ele consegue filmar, consegue captar os ruídos, o horário, a localização geográfica. É um meio de prova adicional, que é bastante interessante. Auxilia na produção da prova. Só que, evidentemente, não é algo absoluto e demanda uma maior dilação, uma testemunha, um vídeo de um sistema CFTV que capte ruído também. Tudo isso aí é prova, né? Mas no mínimo é bom para saber se está ultrapassando, porque assim, não é calibrado, noção, mas é né? aproximado, né? Daqui a pouco a pessoa que está reclamando vai olhar ali. Não, cara, não adianta nem eu reclamar. Porque é muito delicado, porque a depender da posição onde se encontra, o limite de decibéis pode não ser ultrapassado. Sim. Então, se você está mais longe, está mais perto, e a norma não traz essa tipificação de como é feita a medição de maneira específica. O que demanda é o transtorno. E tem mais. Às vezes, não produz ruído, mas produz uma vibração que incomoda. Um ruído intermitente. Sim. Também é um ponto de atenção. A gente teve um caso uma vez aqui em Joinville, em que o cidadão alugou uma unidade residencial e ele instalou uma mineradora de criptomoedas. E aí, dentro da mineradora, era um apartamento normal, 2 quartos, com vários computadores, vários servidores, e instalou um gerador ali para poder alimentar aquela estrutura que ele montou. E não produzia ruídos. Só que à noite aquilo ficava... E a pessoa que morava em cima e embaixo, das máquinas ventilando ali, funcionando, né? E quem morava em cima, quem morava embaixo, não conseguia mais dormir, porque aquela vibração incomodava. Produzia ruído, você ia com o decibelímetro lá... Tá tudo certo, mas a vibração que produzia, o ruído intermitente, causava transtorno naquele uso do apartamento, que obviamente estava em desvio de função, porque era um uso comercial em uma edificação residencial. Mas veja, não é o limite de decibéis o único critério. E tem, de novo, também, nessa mesma intensidade, os aparelhos de ar-condicionado. É a mesma situação. Porque, o aparelho do ar-condicionado máquina da vizinha, de lavar. máquinas também. Tem as variações e cada ventilador, vez eu escuto do meu apartamento de cima o ventilador trabalhando. E é bem isso mesmo. Porque eu não consigo dormir, porque é recorrente. E aí você faz o que no verão? Ninguém vai ficar sem ar-condicionado ligado. E aí você fala, vai trocar, não vai trocar. E não adianta. É de cada um. A análise mesmo, qual é? O uso é residencial? O uso não é residencial? Está de acordo com a tipologia da edificação, o que se encontra estabelecido lá na convenção de condomínio? Ok. Aí a gente faz essas modulações. Exemplo que nós tivemos também, uma situação interessante. Em Balneário Camboriú, uma unidade que possuía aspecto residencial, finalidade residencial, ela vinha sendo utilizada como uma fábrica de pão de queijo. Ele fornecia pão de queijo para uma lojinha que tinha no camelódromo lá em Balneário Camboriú. E até então tudo certo, porque era uma operação pequena, a pessoa ainda residia na unidade, só que o negócio dele cresceu. E aí deixou de residir na unidade e começou a recepcionar muitos entregadores, muitas pessoas circulando lá dentro da edificação, ao ponto de que ao entrar na unidade autônoma, não existia mais nem cama.
Era uma Nossa. fábrica Era de uma pão de virou queijo. fábrica. Deixou de ser um Sim. apartamento residencial total. Exatamente. E aí isso também desvirtuou a utilização daquela edificação e até se ingressou com uma demanda judicial, conseguiu se fazer prova e a pessoa foi obrigada a Caracterizou, né? acessar o uso inadequado daquela unidade autônoma. Meu Deus, transformou Transformou uma numa fábrica de pão de uma queijo. fabriqueta. E por falar em transformou, me lembrei da palavra transformador. Quer ver outro problema que a gente tem recorrente com base dos barulhos e que também acaba afetando a fabriqueta, o ambiente sendo feito uma oficina de costura. É o barulho intermitente contínuo, porém silencioso, mas que acaba deixando de ser residencial. É outro tipo de barulho. Porque daí ele é constante, é o entra e sai, que daí afeta a questão da segurança. Então, é muito intrínseca a questão de um assunto, barulho, vinculado a todos os outros que desencadeia. Quando a gente avisa para o pai e para a mãe que ele não pode deixar a criança sozinha em áreas comuns do condomínio, que o pet não pode fazer as suas necessidades nas áreas comuns do condomínio, qualquer coisa que a gente fale para quem está com um barulho intolerante, para ele é uma gota transbordando um copo d'água. Então a gente tem que saber, fundamentadas as leis, fundamentadas o código e o nosso regimento interno e a convenção, para se respaldar. E aí, tendo essas réguas ali que a gente fala, que o doutor já colocou, né? Registrar no aplicativo, evidenciar com provas, é muito importante. Porque depois que chega na parte da acariação, que é a mediação de conflitos, que também tive conhecimento no curso que fiz, ela é a penúltima instância. A gente faz a acariação, daí não aparecem. Aí não querem falar do barulho da bolinha que está quicando, da criança que está fazendo barulho até tarde. E às vezes também pode ser uma situação bem atípica. Um barulho da madrugada que era recorrente, era um gato de mais de 10 quilos, correndo, pulando, que na madrugada o gato ele tem vida própria. Os donos dormem e o gato passa a ter a vida noturna. Então são muito particulares as peculiaridades desse tema, Marcelo. E existe gente que é mais sensível, né? Total. Que não aceita o fato de que tem um outro ser humano ou um conjunto de seres humanos residindo na unidade acima, do lado, abaixo, e quer silêncio absoluto. Para esse tipo de pessoa, é necessário que se retire de um ambiente condominial e vá morar talvez num sítio. no sítio, algo afastado, porque aí sim vai ter o silêncio absoluto, talvez. Talvez. Porque as unidades autônomas, volto a frisar, são vocacionadas para que pessoas residam. Sim, vai ter um outro ser humano do outro lado da parede. Sim. Tentando viver e comer um exato. caranguejo E à aí noite. tem gente que reclama, mas o fulano estava secando o cabelo. É óbvio, ele tem cabelo, Sim. né? Vai secar o cabelo. Mas estava passando aspirador. Claro, a pessoa que cuida da higiene da sua casa vai passar aspirador. Mas ligou o liquidificador para poder fazer a vitamina. Sim, tem que comer. Tem gente que não entende que, de novo, do outro lado da parede tem outro ser humano. Eu lembrei aqui de uma situação em um condomínio que a pessoa reclamava do exaustor por conta da churrasqueira, aquele negócio, exaustar, né? E eu fui lá para escutar. Cara, era um exaustor muito bom. Assim. Eu não escutava, a pessoa reclamava muito. Claro que reclamava principalmente no período de madrugada, e o barulho aparece mais, mas eu fui eu fui à noite para ver, para mim, perfeito. Mas é uma sensibilidade que a pessoa tinha, e algumas vezes encuca, né, doutor Gustavo? Encuca. Escutou uma vez o barulho, foi consertado, mas para ela o É igual barulho... o pingo d'água Igual da isso. madrugada, né? Que A começa... pessoa fica escutando aquilo ali. Exatamente. Talvez a pessoa ligar uma televisão em casa, alguma coisa, ela também produzir ruídos e barulhos, talvez o barulho de cima não incomode, né? Um vizinho nosso, um vizinho meu, onde eu moro, mandou mensagem para a Cris, a minha esposa, sábado de manhã, falando, desculpa, Cristiane, eu não sabia que você estava em casa, eu estava escutando a música muito alto. Cara, a gente não tinha nem escutado a música. Para nós é muito normal, assim. Sim. A gente não tá nem aí, ainda mais que era de manhã, sábado de manhã, tá tudo normal, e a gente nem escutou. Mas olha o que é legal, né? Tem vizinhança que é gente boa, né? Tem. Ele ligou preocupado, achando que estava incomodando a gente. Cara, a gente não tinha nem escutado a música dele. Para ele estava alto. Talvez ele escute muita gente lá. Seja isso também. Nós tivemos uma situação até que é interessante, que me lembrei agora, também em Balneário Camboriú, numa edificação de uso misto, onde no pavimento térreo funcionava uma balada, uma casa noturna. Caramba. E na torre acima, uma edificação 100% residencial. Residencial. E até aí tudo bem. Até que aquela balada resolveu fazer uma reformulação, fez uma alteração de layout, fez uma reforma com o arquiteto, melhorou as questões acústicas e ela não incomodava, não gerava nenhum transtorno, até que mudou o layout. E aí, depois de tudo isso, o pessoal começou a reclamar muito dessa balada. Não pelo ruído em si, mas por conta da vibração
que permeava e percolava pela estrutura da edificação. E aí, depois de muito tentar entender porque a balada tinha melhorado, teoricamente, o seu projeto acústico, se descobriu que eles tinham colocado um subwoofer num pilar central da edificação. E aí, lá no 20º pavimento, a cabeceira da cama fazia assim, bum, bum, Meu Deus. na madrugada. Até entender isso, foram uns 2 anos de confusão, briga, processo judicial, até que se entendeu o que gerava o problema, que era justamente isso. Era o subwoofer instalado numa posição que reverberava na edificação inteira. Pegou uma coluna mestra, né? A Aham. pessoa foi perita, ela sabia, nessa que eu vou incomodar. Vou incomodar 100%